Oi, gente, tudo bem? Esta é a disciplina GBI 175, Microscopia de Luz para o Estudo das Células. Estamos em estudo remoto emergencial. Neste roteiro de estudos orientados de número 6, vamos tratar da influência dos meios de montagem sobre a morfologia das células, animais e vegetais. Antes de observarmos objetivamente as diferentes células em diferentes meios de montagem, vamos falar um pouquinho sobre osmose. Por este slide, podemos definir e ilustrar o termo osmose como o movimento que a água faz no sentido de equilibrar as concentrações de dois sistemas separados por uma membrana semipermeável. Nesta imagem, temos um tanque separado por uma membrana semipermeável, contendo solvente puro do lado esquerdo e solução de glicose do lado direito. Considerando que a glicose se encontra somente em um dos lados, temos a diferença de potencial hídrico, maior, nesse caso, do lado esquerdo deste tanque. Na prática, na medida em que adicionamos solutos em um sistema, reduzimos o seu potencial hídrico, ou seja, seu potencial de doar água para o sistema adjacente. Indiretamente, o sistema com maior potencial hídrico tem o poder, tem a capacidade de ceder volumes de solvente para equilibrar os sistemas. Portanto, à esquerda temos maior potencial hídrico e à direita menor potencial hídrico. O movimento da água, então, se dá do meio com maior potencial para o meio que tem o menor potencial. Como já sabemos, desde o ensino médio, a água tende a se movimentar do meio hipotônico para o meio hipertônico, ou seja, do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. A ideia central é igualar as concentrações desses ambientes. E como apenas a água pode atravessar a membrana, a osmose é quem vai fazer esse papel de igualar as concentrações. Por fim, a difusão, no caso da água aí, não é afetada pelo que está dissolvido, mas sim pelo quanto encontra-se dissolvido. Se tem soluto, não importa qual seja, vai reduzir o potencial hídrico daquele sistema. Pessoal, aqui nós devemos olhar para a célula. O que seria a célula nesse contexto? A célula seria um sistema sujeito à osmose. Dependendo do ambiente em que se encontre, ela vai ganhar ou vai perder água. O saldo final vai depender se ela está mais ou menos concentrada que o meio no qual se encontra. Entendido? Bom, agora que já passamos pelo conceito, vamos aplicar. O que acontece com as células animais em diferentes condições osmóticas, você sabe? Bom, são três condições possíveis. Começamos pela isotônica. Acontece quando a concentração do meio é igual à concentração da célula. Neste caso, há um equilíbrio entre entrada e saída de água. Assim, podemos dizer que as células mantêm o seu formato original. A célula pode estar em um meio hipertônico, onde há saída de água delas. Neste caso, células animais murcham, processo conhecido por crenação quando acontece com as hemácias. E a célula pode estar imersa num meio hipotônico, quando a concentração do meio é menor que a concentração da célula. Neste caso, a célula vai receber água do meio, pois lá o potencial hídrico é maior. Enquanto o equilíbrio não é alcançado, a célula persiste recebendo água, até o ponto em que sua membrana não suporta mais a pressão e acaba se rompendo. No caso das hemácias, a gente chama esse fenômeno de hemólise.
Eu acho que você deve estar curioso para saber como as hemácias são observadas ao microscópio nessas condições, correto? Então vamos ver. No meio isotônico, a hemácia encontra-se no seu formato natural. Observe que ela tem uma forma arredondada, discoide. Observe que algumas estão de lado aí na figura. E ainda são côncavas, dos dois lados a propósito. Então a gente pode dizer que a hemácia é bicôncava. Talvez não conheçam, mas existe uma bala chamada bala soft que tem um formato bem parecido aí com a hemácia. Por comparação, observe as mesmas hemácias em meio hipertônico. Observe que elas aparecem com o seu formato alterado nesse caso. Parecem ter perdido aquela forma discoide. Aparecem grumos na sua superfície. Nesse caso, as hemácias estão perdendo água e se tornando murchas. Por isso, essas estruturas na superfície. Percebe? Pois então, em relação ao meio hipotônico, eu vou ficar devendo para vocês uma imagem das hemácias. Na verdade, elas se expandem e perdem muito de seu contraste inicialmente, para logo em seguida se romperem, pois sua membrana plasmática acaba não resistindo à pressão que a água faz. Agora chegou o momento de falarmos sobre as formas das células vegetais quando estão em diferentes meios de montagem. Do mesmo modo que fizemos para as células animais, vamos começar com o meio isotônico. Aqui, nesse caso, há um equilíbrio entre entrada e saída de água das células. Em teoria, as células teriam aqui o seu formato natural. Quando as células são postas em ambiente hipertônico, há saída de água das células para o meio, e assim as células murcham. Mas o grande detalhe desse fato é que perdem água, no caso aí, os vacúolos das células. No caso, o vacúolo consiste na maior e volumosa organela de uma célula vegetal, podendo ocupar até 95% do volume celular. Sabia disso? E quando as células estão num ambiente hipotônico? Elas recebem água do meio e ficam túrgidas. Ao contrário do que ocorre com as células animais, as células vegetais não irão se romper, graças à presença da estrutura da parede celular. Aqui, o vacúolo armazena a água que foi assimilada. Para observarmos os efeitos da osmose, um objeto de estudo bastante interessante é a planta Trapoeraba roxa. Esta planta apresenta a cor roxa em razão do acúmulo do pigmento antocianina nos vacúolos das células epidérmicas. Assim, a perda de água pode ser acompanhada pela perda no volume do vacúolo. Ele se contrai, ele se reduz. Do mesmo modo, o retorno da água para a célula também pode ser acompanhado pelo aumento do volume desse vacúolo. Então, vamos ver como fica isso ao microscópio? Vamos lá. Começando com um meio que seria isotônico, usamos aqui uma solução fisiológica, cloreto de sódio 0,9%. Repare o volume do vacúolo, marcado aí pela cor roxa. Claro, nem todas as células estão roxas. Talvez durante o corte pode ter ocorrido aí a ruptura e o extravasamento do volume vacuolar. Observe e compare o que acontece com os vacúolos quando o tecido foliar é submetido ao meio hipertônico. Neste caso, a saída de água e consequente redução no volume dos vacúolos, o que pode ser acompanhado pela cor roxa. Observe o quanto os vacúolos foram reduzidos nessas condições. O fenômeno observado aqui é conhecido por plasmólise. Considerando que essas células sejam colocadas em meio hipotônico, há a entrada de água, e com isso as células se mantêm túrgidas. Podemos acompanhar essas mudanças em tempo real na microscopia. Para isso, basta fazermos aí a substituição dos meios.
Sem dúvida alguma, a redução do volume do vacúolo quando as células são colocadas em meio hipertônico é a imagem que necessita ser revista, reforçada. Observe com mais evidência os vacúolos no interior das células. O limite aqui, no caso, é o tonoplasto, a membrana que reveste o vacúolo. Igualmente relevante é o fato das células quando estão em meio hipotônico. Nesse caso, a entrada de água e a presença da parede celular, observada em detalhe à direita neste slide, impede o rompimento da célula. É importante enfatizar que esta diferença. No caso, se fossem células animais, haveria o rompimento da membrana. No caso das células vegetais, isso só não acontece e as células se mantêm túrgidas devido à presença da parede celular, que impede que as células se rompam. E é isso, pessoal. Como considerações finais, podemos observar que os meios de montagem afetam a morfologia das células e, desta forma, é importante ter cautela no momento que você for preparar a sua lâmina. Esta decisão sobre qual meio de montagem utilizar pode comprometer todo o seu trabalho e ele pode ser duramente prejudicado. Ok? Por enquanto é isso. Um forte abraço. Até a próxima aula.